E por que uma pessoa fica albina ou é albino, nasce É um albino? defeito genético, é um defeito hereditário. E é muito comum nas tribos da África, a gente vê isso muito nos africanos. Quando a gente teve a colonização da escravatura, nós começamos a ver no Brasil uns negros. Então a gente vê muitos pacientes negros, pais negros, e os filhos nascem brancos. Isso é o maior problema no Brasil, porque as pessoas acham que não é seu filho, filho biológico, porque ele é branco. Isso é um grande problema. O problema é que a gente tem que fazer um trabalho enorme. Crianças são rejeitadas desde o início, em função disso. Entendeu? Ele teve muito apoio familiar. Isso aí é que sustentou toda a base dele. A base foi feita aí. Ali. E ali. E um médico precoce também, que provavelmente orientou a mãe, enfim. Não rejeitou, que também nós temos rejeição de médicos. Sim, eu sei. Muito. Rejeição de médicos. Médicos mal informados, é muito comum isso. Existem histórias nos Estados Unidos, por exemplo, de médicos que ainda hoje recomendam aborto, né, quando sabem que é albino e tal. E existe rejeição, sim. E você é o único albino da sua família? Que a gente saiba, sim. Houve um irmão meu, que esse não teve a mesma sorte, porque um irmão seria mais velho, mas ele faleceu. Então, pelo que minha mãe conta, o caso dele era bem pior. Né? Ele disse que ele chorava o tempo todo e morreu, deve ter falecido com 3, 4 meses de idade. Isso acho que no começo dos anos 60. Então ele teve azar, né? E ele era albino? Era albino também, mas provavelmente ele era completo, como ela disse. E tem as doenças associadas, tem umas doenças genéticas aí que são associadas com malformações. E assim, por exemplo, tem uma doença que você vem com cabelo prateado, não resiste a infecções, então morre logo. Então se você não faz um diagnóstico precoce, morre. É um grupo de pacientes muito especializados. Você tem que estar num serviço especializado para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Não é qualquer médico. Não, pediatra, principalmente hoje em dia, os pediatras, de uma maneira geral, eles são generalistas. Então, é o pediatra na sala de parto que já tem que encaminhar ou para um dermatologista, ou para um neurologista, ou um oftalmologista, um especialista. Não fazem isso. Às vezes eu estou entrando no hospital, vira e mexe, eu estou entrando, porque você faz diagnóstico, dermatologia tem essa vantagem, né? Você olha assim, o diagnóstico é ali, né? Mesmo que você, é igual psiquiatra, né? Você está olhando para o homem assim, ele está te examinando, né? Dermatologia é a mesma coisa. Você olha, você já faz a ectoscopia. Então você está entrando no hospital, você já olha, já pega a criança da fila. Já um dermatologista mesmo, porque hoje em dia é uma especialidade que está muito complicada. Muito. Porque quase todo dermatologista, com todo respeito... com as exceções, ó. São pouquíssimos os que são bons de diagnóstico. É verdade. Eu conheço alguns que são muito bons em vários setores, mas conheço poucos que são bons de diagnóstico. Dá muito trabalho, né, Lida, estudar, né? E dá muito dinheiro, esse é o lado cosmético também, né? Muito trabalho estudar, né? Você fica perdendo tempo, estudando até de madrugada. É melhor fazer aquele feijãozinho com arroz, né? E depois todo mundo está muito preocupado com o rejuvenescimento, essas coisas. E essas coisas dão muito dinheiro. É verdade. Então, acho que muitos estão optando, assim, por uma dermatologia. Houve um movimento muito grande das pessoas fazerem... perfumaria do que diagnóstico. Não, a gente precisa dos cosmetológicos, a gente precisa. Mas a gente precisa dos dermatologistas especialistas também, os que aprofundam. Os que têm conhecimento, que têm ética, pelo menos, no mínimo, né? Tem muita coisa, e tem muito tipo de câncer de pele, né? Muitas e que não são diagnosticados, né? E o albino estaria mais sujeito a câncer de pele que as pessoas, você não tendo pigmento, o que acontece com a gente? Ou brancas, ou misturadas, como somos os brasileiros. Os pardos, né? O problema todo do albino é que você não tem pigmento. O que acontece com o sol? Isso é uma balela. O bebê nasce e leva para a pracinha para pegar solzinho. País tropical não precisa pegar sol. Não precisa. Porque, primeiro, vitamina D só ocorre na hora do almoço, aquele sol forte. Ninguém vai pegar a criancinha recém-nascida e levar para o sol forte. O sol entra pela janela, entra pela casa, entra na área, entra na cozinha, entra em todos os lugares. Mas esse sol do meio-dia não é condenado? Claro. Para as pessoas de todas as idades? Olha, Arlete, eu não quero nem lhe falar tristeza para gente que, embora no país... Nós duas que somos muito claras, quer dizer, ele, coitado, é doente. Nós duas somos o não brasileiro, né? Então é assim, sol forte, câncer de pele. Sol fraco, envelhecimento. Não tem escapatória. Estamos encurralados. Estamos encurralados. E o sol é importantíssimo para fixar as vitaminas aí dentro. Sim, mas o sol não faz assim, só metaboliza a vitamina D, não tem uma coisa dela? Na hora do almoço, não 8 horas da manhã. Na hora do almoço a gente não pode pegar? Claro. E não adianta, e também tem uma coisa que eu li, que eu achei interessantíssima, que eu achava que a gente acha que sabe tudo, não sabe nada, né? Eu achava que botando o braço lá de fora, dirigindo, por exemplo, então aquele sol que entra pela janela do carro que você está dirigindo, que, mesmo com o vidro fechado, e que no Rio de Janeiro, pelo menos, é muito forte,
Então eu achava que aquilo resolvia tudo. Mas não resolve nada, né? Tem seu corpo inteiro exposto ao sol. Aí, me aguarde, né? Porque a gente também não tem o tempo. Esse tempo também. Não. Não. Ficar. Né? Mas Não aí sei uma assim, se outra tá de história, né? Quer dizer, férias. a osteoporose nossa ela é uma associação de hormônio, de falta de alimentação, atividade física e aí o sol. Né? A gente tem que escolher um dos quatro. Mas aí o que o nosso Roberto não pode fazer? Ele não pode ir à praia nunca, por exemplo? Nunca, jamais. Jamais. Mas eu... Não, coitado, ele vai, né? Ele vai de chapéu, de roupa, ele Para vai de todo chamar de para coitado, Mas Ana, Não, não, coitado no pelo amor sentido de da Deus. social. Eu me sinto coitada, Leda. Eu sou uma branquela, não consigo ir à praia porque me queima toda, fico toda queimada. Ele vai no Você final imagina? da tarde. Mas você vai? Ele curte. Olha, para dizer bem a verdade, É. agora que eu vim ao Rio pela primeira vez, Você foi à praia? eu cheguei agora há pouco, na verdade. Ah, é? E Nem vou, viu, só viu de cima, então. Isso, mas vou pra Copa, vou ficar alguns dias aqui Ah, e tal. veja mesmo, é Quero bonito. ver. E aí dá pra você ir de manhãzinha, dá pra você ir à tarde, dá pra ir de manga comprida, dá pra ir de chapéu, de óculos de sol. Adequa assim. É, Isso, adequa, exatamente. é verdade. E pra dizer bem a verdade, assim, eu prefiro um shopping center, mas... Mas no fim Porque da a gente tarde, acaba- no fim da tarde, por exemplo, Dá, não dá tem pra sol ir. e é bonito. Não, eu Entendeu? vou, Dá eu pra acho ser. super, dá pra fazer bastante coisa. Agora, Só eu vou você dar não uns conselhos exagerar, pra né? você no intervalo, então. Tá bom. Porque essa coisa de manga comprida na praia, Copacabana, assim, é melhor você não ter nenhum relógio. Ah, também sim. não ter nada, É. né? Porque vão falar, é gringo. Oh, mas mesmo qualquer É jeito, gringo, vamos né? falar. Vamos dizer. Qualquer Já, jeito. já falaram, já aconteceu de algum Olha, shopping alguém começar a falar inglês com você? Sabe que é Certo uma coisa você muito gringo? divertida isso? Porque assim, eu fiz mestrado, bom, eu nasci em São Paulo e mudei Eu não pra entendi direito o nome da cidade que você foi. Penápolis. Penápolis. Isso, fica a uns 500 quilômetros de São Paulo. É de pequena São a Paulo. cidade? 60 mil habitantes. Mas agradável? É quente para burro. quente. Quente para burro. Porque 1 hora a mais de direção você E está no você é Mato professor Grosso. de inglês? De inglês e literatura. E 1 hora do Mato Grosso deve ser muito quente. É bem quente. Mas aí tem ar-condicionado. vai enfim, se levando, né? Dá para se levar. Aqui também é muito quente, Aqui a gente é está quente, aqui. É. exato. Então, aí assim, eu fui muito e vou bastante para São Paulo, fiz mestrado lá, doutorado lá, enfim. Você imagina quanto que eu tive que ir. Nunca, e ando em São Paulo bem, porque na verdade é a minha cidade sua de cidade. nascimento. Nunca ninguém se dirigiu a mim, a não ser em português. Em Buenos Aires, que é uma das minhas cidades mais amadas, é difícil a vez que eu vou lá, difícil o dia que eu não entre em alguma loja e eles não digam. Então, aconteceu inglês, já, may I help you, sir, aquele inglês, com aquele sotaque portenho misturado, que é divertido. Mas aqui no Brasil nunca. Talvez aqui no Rio aconteça, não sei, porque Vamos aqui ver. tem muito mais. E você, originalmente, a sua formação é o quê? Letras? Sim, letras, exato. Você é professor de inglês? Fui professor de inglês e aí fui para USP fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Você e tal. fez em literatura ou fez em... Fiz em dramaturgia, né? Dramaturgia Dramaturgia. norte-americana, exatamente. Que barato, hein? Estudei um dramaturgo norte-americano chamado Terence McNally. Minha Olha, tese, tá minha vendo? Também ele era ligado ao teatro, né? Não foi ele falou? É. Eu achei que o teatro tinha sido assim, quase uma válvula de escape. Foi, e aí Mas quando você eu... aprofundou isso. Isso, aí assim, quando eu percebi que eu não seria um bom ator, aí eu fui para literatura Você é um bom dramática. teórico, então. Exato, é melhor. Eu falei, não, negócio no palco fica meio complicado e tal. Eu fiz durante a adolescência, mas para brincar. foi uma terapia tal. ali também, Foi né? muito gostoso. E isso... Todo mundo devia fazer teatro no colégio. Olha, eu também eu acho fiz, que fiz na sim. faculdade já. Mas foi muito legal. É bom, assim, você fica mais solto para dar aula, para estar aqui falando com vocês, quer dizer, eu estou em rede nacional e eu não acho que esteja tão nervoso. Assim, Não, tá ótimo. né? Nem parece estar nervoso, está levando muito bem. Eu acho que, assim, isso eu agradeço a esse treinamento, como amador, claro, né? A Arlete está aqui. A gente não vai se daqui a pouco meter a comparar com ela. Imagine, nem a ideia, né? Mas com essa coisa Me diz uma coisa, você dá aula ainda hoje em dia?